Há um lugar nas profundezas do oceano onde a pressão é 1000 vezes mais forte do que aquela a que estamos acostumados na superfície. Essa força é suficiente para transformar um ser humano desprotegido em pó instantaneamente, ou talvez em lama. De qualquer forma, é por isso que os exploradores precisam de muita preparação e equipamentos para sobreviver em condições tão extremas na Fossa das Marianas. Ela é tão larga quanto 20 National Malls de Washington, D.C. e tem cerca de 1/5 do comprimento do diâmetro da Terra. As pessoas que desceram até o fundo descrevem-no como um lugar frio, silencioso e muito tranquilo. Elas viram um manto brilhante de afloramentos rochosos vermelhos e amarelos, e havia também uma grande variedade de animais únicos, pequenos e translúcidos. No entanto, um mito popular de que mais pessoas foram à Lua do que a esse lugar mais profundo da Terra não é verdadeiro. No total, 24 humanos voaram para a Lua e pelo menos 27 almas corajosas mergulharam até a Fossa das Marianas. A maioria eram exploradores e não cientistas propriamente ditos. Eles vão até lá apenas pela emoção e também para coletar evidências em vídeo de diferentes animais selvagens, formações geológicas e objetos feitos pelo homem. Os seres humanos começaram a viajar pelo espaço e pelas profundezas do oceano mais ou menos na mesma época. A primeira aterrissagem na Lua foi em 1969, e a primeira pessoa a descer até Challenger Deep, a parte mais profunda da Fossa das Marianas, o fez em 1960. Esse local incomum recebeu seu nome em homenagem ao navio britânico HMS Challenger, que localizou pela primeira vez essa enorme queda no fundo do oceano no final do século XIX. Levaria mais 8 décadas até que o primeiro ser humano descesse até lá. Os exploradores não conseguiram fazer isso em um submarino convencional. Foi usado um tipo de submersível chamado batiscafo. O oceanógrafo suíço Auguste Piccard projetou seu próprio submarino, o Trieste, em 1953. 7 anos depois, o submersível conseguiu realizar o impossível. Alcançou uma profundidade de quase 11.000 metros. Mas o que os exploradores viram foi apenas uma fração do tamanho total da fossa. O fato de a Fossa das Marianas ser tão grande é apenas um dos motivos pelos quais ela ainda não foi explorada. A ausência de luz é outro grande problema. A luz do Sol é incapaz de atingir profundidades tão grandes, de modo que toda a fossa, de cima a baixo, fica na escuridão absoluta. Devido a essas condições, o ecossistema é muito diferente do que nas regiões mais rasas do Pacífico, e isso exerce uma pressão imensa sobre a vida selvagem marinha. Sim, o trocadilho é intencional. Outro motivo pelo qual é tão difícil sobreviver lá é a temperatura. A água congela a 0 graus Celsius. No fundo da Fossa das Marianas, o oceano está apenas alguns graus acima de zero. Um dos fatores que não permitiram que essa área se transformasse em um pingente de gelo gigante é o fato de que a água salgada tem um ponto de congelamento ligeiramente mais baixo. O outro motivo é a energia geotérmica que aquece o solo no fundo apenas o suficiente para que ele não congele. É por isso que os submersíveis precisam ter o isolamento adequado para navegar nessas condições gélidas. Quando chegam ao fundo do mar, os pesquisadores descobrem que esse clima desolado e rigoroso é o lar de várias espécies de animais. Já foram encontradas enguias de dente de flecha, peixes caracol e equiuros em várias profundidades. Foram avistados até pepinos do mar translúcidos de aparência estranha e anfípodes semelhantes a camarões. A maior surpresa foram os tapetes microbianos que prosperavam com o metano e o hidrogênio da lama. Entre as espécies, o peixe caracol marianas parece ser um mestre do ambiente, capaz de ir mais longe e mais fundo na trincheira para se alimentar de presas do que seus concorrentes. Apesar de sua aparência aparentemente frágil, o peixe caracol mariana se adaptou para suportar pressões extremas, um superpoder sem o qual ele não conseguiria sobreviver. As formas de vida exóticas que vivem nas profundezas não são de tamanho normal, pois o gigantismo do fundo do mar faz com que eles cresçam significativamente mais do que suas contrapartes em outros ecossistemas. Um exemplo é o verme tubular gigante, que pode ter 2 metros de comprimento. A ciência tem dificuldade em explicar a causa exata dessa forma de gigantismo. As fissuras hidrotermais são apenas uma das possíveis explicações. Todos esses fatores podem ajudar a explicar o enorme intervalo de tempo na pesquisa da Fossa das Marianas. O primeiro mergulho bem-sucedido após a expedição de 1960 ocorreu somente em 2012. Foi quando o famoso diretor de cinema canadense James Cameron mergulhou no submersível Deep Sea Challenger. Como poucos cientistas foram tão fundo antes ou depois de Cameron, não existe um mapa do ponto mais profundo do nosso planeta.
Sabemos muito pouco sobre os oceanos, que cobrem 2/3 da superfície da Terra. Até agora, pesquisadores mapearam apenas 5% deles. A ciência ainda tem muito a descobrir na Fossa das Marianas e em outros lugares pouco explorados do nosso planeta. A floresta amazônica é o melhor exemplo das regiões mais inexploradas do mundo. A lista de motivos pelos quais essa parte da América do Sul é desconhecida começa com sua vida selvagem. Onças pintadas, anacondas, piranhas, jacarés azus e aranhas armadeiras são apenas algumas das criaturas que representam um risco para os pesquisadores. As chuvas incessantes durante todo o ano provocam grandes inundações. Acrescente a tudo isso algumas correntes fluviais traiçoeiras e você poderá ver por que os cientistas mapearam uma porcentagem tão pequena da Amazônia até o momento. Em apenas uma região do Brasil próxima ao Peru, no Vale do Javari, há pelo menos 14 tribos que nunca tiveram contato com o mundo exterior. As autoridades nacionais pretendem manter essa situação. O isolamento desses povos indígenas é a melhor maneira de proteger seu futuro. O mesmo vale para uma ilha remota no Oceano Índico. Após o trágico tsunami de 2004, helicópteros sobrevoaram a Ilha Sentinela do Norte para se certificar de que seus habitantes estavam vivos e bem. Os sentinelenses não gostaram muito da ideia e usaram arcos e flechas para afastar os visitantes indesejados. Essa tribo é uma das últimas tribos não contatadas da Terra. Embora antropólogos e cineastas tenham visitado a ilha no final dos anos 60, ainda não sabemos muito sobre sua população indígena. Ela fica muito longe de qualquer rota de navegação na Baía de Bengala. Sentinela do Norte não tem porto natural e é cercada por um recife raso. Isso faz com que o acesso à ilha só seja possível através de barco. As autoridades indígenas que reivindicam a ilha proibiram a visita de pessoas de fora por motivos de segurança. As estimativas sobre o número de pessoas que habitam a ilha variam significativamente, de apenas 15 a 500. A ilha não é pequena, é cerca de 5 vezes maior que o aeroporto de Heathrow, em Londres. Além do contato ocasional durante os últimos 2 séculos, os sentinelenses devem ter ficado isolados por um longo período. Eles são parentes de outros grupos indígenas das Ilhas Andamão, mas seus vizinhos não conseguem entender uma palavra de seu idioma. O continente da Antártica não tem nenhum assentamento humano permanente. As únicas pessoas que vivem lá periodicamente são cientistas internacionais. Essa vasta extensão de gelo e neve, aproximadamente do tamanho dos Estados Unidos e do México juntos, ainda tem muitas regiões onde os humanos não pisaram. As imagens de satélite e as fotos que as aeronaves da NASA tiraram do ar mapearam todo o continente, de modo que sabemos para onde ir, mas não é tão fácil assim. As razões para isso são todos os adjetivos que acompanham a Antártica. É o mais frio, mais venenoso, mais seco e mais brilhante dos continentes. Isso a torna praticamente inabitável. Mais de 99% de sua superfície é coberta por uma camada permanente de gelo. Sua espessura varia de 1,6 km a até 4,8 km em alguns lugares. Isso equivale à metade da altura do Monte Everest. A cordilheira do Himalaia contém a montanha não escalada mais alta do mundo. É também a montanha mais alta do Butão, Kankar Punsum. No idioma local, o nome da montanha é traduzido como Pico Branco dos Três Irmãos Espirituais. Por respeito às crenças espirituais da população local, as autoridades nacionais restringiram e depois proibiram completamente o montanhismo no início do século XXI. Até hoje, não há evidências de que algum alpinista tenha conseguido alcançar o cume dessa misteriosa montanha. Este é um dos locais mais intrigantes do mundo. Coberto pela escuridão e quilômetros abaixo d'água, esse ambiente hostil abriga algumas criaturas e fenômenos estranhos. Estamos falando da Fossa das Marianas, a fossa oceânica mais profunda da Terra, e talvez por isso a mais difícil de se explorar. As condições são arriscadas, então não é possível explorar o local sem equipamentos apropriados. Mas o que aconteceria se jogássemos uma bola de aço lá dentro? Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre este lugar. Como é que se descobriu este buraco profundo no oceano? O HMS Challenger identificou ele em 1875. O navio tinha equipamentos avançados para a época, mas não eram suficientemente bons para explorar totalmente o local. Algumas décadas depois, em 1951, outro navio, o HMS Challenger 2, voltou à localização melhor equipado. A embarcação tinha uma ecossonda e conseguiu tirar medidas precisas do que parecia ser o ponto mais profundo da superfície do nosso planeta.
Se pudesse olhar para a fossa em uma imagem 2D, você veria que ela mede aproximadamente 2.500 km de comprimento por 69 km de largura. Ela também se parece com uma cicatriz com formato crescente quando é observada de cima. Nada fora do comum até agora, né? Bem, se esticarmos um fio da superfície do oceano até o ponto mais profundo da fossa, ele medirá incríveis 11 quilômetros. Se pudéssemos deslocar o Monte Everest, que é a montanha mais alta da Terra, para tampar a Fossa das Marianas, não seria suficiente. O monte cairia por pouco mais de 1 quilômetro. Por ser tão profunda, a Fossa das Marianas é praticamente coberta pela escuridão, já que a luz não consegue entrar em pontos tão distantes da superfície. A temperatura também não é muito agradável, apenas alguns graus acima do ponto de congelamento. Mas o que é mais perigoso por lá é a pressão da água. No seu ponto mais profundo, a quantidade de pressão é cerca de 1000 vezes mais alta que a pressão atmosférica padrão. Poucas pessoas tiveram coragem de tentar descer pela Fossa das Marianas. Na verdade, a primeira tentativa organizada ocorreu mais de 60 anos atrás. Ela foi feita por Jacques Piccard e Don Walsh em um submersível. Eles passaram cerca de 5 horas descendo e meros 20 minutos no fundo. Infelizmente, não conseguiram tirar nenhuma foto. Antes de esses dois cientistas conseguirem descer, especialistas acreditavam que havia pouca chance ou nenhuma de ter vida lá embaixo, considerando as condições extremas e a forte pressão. Mas enquanto estavam no fundo, o refletor do submersível iluminou uma criatura, e ela era muito achatada. Como você pode imaginar, os recursos lá embaixo são muito escassos. Que tipo de criaturas vivem lá? E como elas conseguem sobreviver considerando a hostilidade do ambiente? Surpreendentemente, há muitas espécies vivendo na Fossa das Marianas. Algumas dessas criaturas dependem de substâncias químicas para sobreviver, como o metano e enxofre, enquanto outros tipos de peixes se alimentam de espécies marinhas, que, bem, são mais fracas que eles na cadeia alimentar. As criaturas mais comuns encontradas lá são os xenofóforos, antípodes e pequenos pepinos do mar. Alguns se adaptaram endurecendo a pele, usando o alumínio presente na água do mar. Criaturas menores, como micróbios, se adaptaram comendo substâncias químicas emitidas quando a água do mar bate nas rochas. Elas consideram o peixe-caracol das Marianas o maioral de lá, em termos de vida selvagem. Esse peixe é pequeno, tem de 8 a 23 centímetros, translúcido e sem escama alguma, mas é o maior predador daquela área. É por isso que algumas pessoas começaram a acreditar que o antigo megalodonte pode ainda estar vivendo lá. Mas quem é esse tal megalodonte? Você pode estar se perguntando. Ele foi o maior predador já conhecido na história do nosso planeta, basicamente o maior e mais voraz tubarão que já viveu por aqui. Cientistas acreditam que ele foi extinto há algum tempo, e a ideia de que ele ainda pode estar escondido na Fossa das Marianas não tem muito embasamento científico. O megalodonte precisaria ter aprendido a navegar na total escuridão. Então ele teria bioluminescência ou teria que evoluir para que seus olhos ficassem maiores. Outra coisa, por ser praticamente do tamanho de um ônibus escolar, ele precisaria comer muito, e micróbios e pequenos peixes caracóis não seriam suficientes. Se uma bola de aço fosse jogada dentro da fossa, o que aconteceria? Será que a bola seria forte o suficiente para aguentar tamanha pressão? Vamos fazer uma análise científica aqui. Considerando que é uma bola de aço sólida, a pressão encontrada no fundo da fossa não seria suficiente para afetá-la e causar algum dano permanente. Ela levaria 12 minutos para chegar ao fundo do oceano. E a temperatura? Bem, parece que a diferença de temperatura entre a superfície e o fundo da fossa é considerável, uma diferença de cerca de 30 graus Celsius. Então isso faria a bola encolher um pouco, mas assim que ela voltasse para a superfície, voltaria ao normal. Se a bola ficasse presa lá embaixo, será que a corrosão a afetaria? Bem, a corrosão do aço depende muito da quantidade de oxigênio da água, e essa quantidade permanece constante em profundidades maiores que 5 km. Vou te poupar dos cálculos, mas o aço levaria mais de 10.000 anos para enferrujar totalmente no fundo do mar. Agora, não consigo parar de pensar no seguinte: o que nós, humanos, precisaríamos para conseguir sobreviver em profundidades tão grandes? Vamos analisar o que foi usado no passado para explorar esse local misterioso, uma coisinha chamada espuma sintática. Por quê? Pois esse é o único material que pode flutuar e resistir à quantidade de pressão existente lá. Sem esse tipo de proteção, nossos pulmões estourariam rapidinho. E mais, a pressão da água empurraria líquido para dentro da nossa boca, substituindo o precioso oxigênio por água.
Aí precisaríamos conseguir voltar para a superfície caso alguma coisa saísse fora do planejado. Uma das embarcações que fizeram esse mergulho profundo aqui tinha pesos de aço de 450 quilos presos a ela para garantir que afundasse. Esses pesos foram conectados ao navio com um tipo especial de fio que tinha um tempo de corrosão aumentado de 11 a 13 horas na água do mar para caso alguma coisa desse errado lá embaixo e eles precisassem voltar mais rapidamente. Considerando as condições extremas da Fossa das Marianas, ter um bom suprimento de oxigênio é muito importante também. Qualquer embarcação que queira descer lá de novo precisaria considerar algum aparelho capaz de reciclar o ar para reduzir a quantidade de oxigênio que precisa ser transportada para lá. E por último, mas não menos importante, outro problema seria a eletricidade. Não há tomada alguma lá embaixo para você recarregar seu celular. Então é preciso levar baterias suficientes para manter todos os equipamentos funcionando. Os de comunicação, de suprimento de oxigênio, de iluminação e outros. Mas parece que esses problemas já não são tão desafiadores, pois hoje em dia é possível até comprar um passeio pela Fossa das Marianas. 3 sujeitos sortudos fizeram parte desse projeto em 2020. Eles foram submersos dentro de uma esfera de titânio com 9 centímetros de espessura. Isso garantiu que não sentissem nenhuma mudança de pressão e nenhum estresse fisiológico. Cada um dos turistas fez uma viagem individual que tinha uma duração estimada de cerca de 14 horas. Só para descer eles levaram 4 horas. Assim que chegaram ao fundo, tiveram a chance de ver algumas das criaturas mais extraordinárias do planeta. Depois foi hora de começar a subida de 4 horas para voltar para a superfície. Você sabe nadar? Ótimo, porque você está indo em uma viagem até o ponto mais profundo do Oceano Pacífico. Coloque os seus pés de pato. O fundo da Fossa das Marianas está aguardando. Agora, entre na água. Sério, vamos lá. Tudo bem, 30 centímetros debaixo d'água. Essa é a profundidade em que você pode nadar sem equipamento especial, como uma máscara. Ei, olhe! Devem ser alguns turistas. Ou baleias. 3 metros debaixo d'água. Isso é um pouco mais profundo do que as piscinas públicas e praias dos Estados Unidos. Você pode ver peixes coloridos e até fitoplâncton que se alimentam dos raios solares. 8 metros para baixo. Esta é a profundidade em que se sustentam as fundações da cidade flutuante de Veneza, na Itália. Os construtores colocaram colunas nessa profundidade e mais tarde construíram casas e ruas em cima delas. 10 metros debaixo d'água. Você começa a sentir muita pressão. Quando está na superfície, está sob pressão atmosférica, 1,03 kg/força por centímetro quadrado. Mas aqui, a 10 metros, essa pressão dobra. Todas as bolsas de ar do seu corpo, como pulmões ou ouvidos, começam a comprimir por causa dessa pressão, causando desconforto. Mas não se preocupe, seus órgãos são macios e elásticos para que você possa continuar mergulhando. 12 metros debaixo d'água. Ops, você está ficando sem ar. Uma pessoa comum pode prender a respiração por 30 a 90 segundos. O recorde atual são incríveis 24 minutos e 37 segundos. Ok, você precisará de algum equipamento de mergulho para continuar a descida. Pronto? Os turistas mergulham a essa profundidade para admirar recifes e corais. Não são necessárias habilidades especiais para isso, mas você não pode mergulhar mais fundo sem treinamento ou licença. 14 metros para baixo. Tenha cuidado, tubarões nadam aqui procurando comida. Às vezes, os turistas descem a essa profundidade em uma gaiola segura para ver os tubarões de perto. É melhor você ficar longe desses predadores e não atrair a atenção deles. Portanto, certifique-se de não estar usando nenhuma joia brilhante. Tubarões adoram esse tipo de coisa. 19 metros debaixo d'água. Você poderia ver o laboratório Aquarius Reef Base na Flórida a essa profundidade. É realmente um prédio inteiro com salas para explorar o fundo do mar, acessível através de uma escotilha. 32 metros para baixo. Você vê um sino estranho pendurado em uma corrente. As pessoas costumavam usar essas coisas para mergulho profundo há cerca de 400 anos. Abaixava-se um sino em correntes com mergulhadores de dentro de um navio. Havia ar suficiente dentro do sino para eles respirarem. Dessa forma, eles poderiam explorar navios afundados com tesouros. 42 metros. Nessa profundidade, você pode encontrar uma cidade inteira afundada no lago Qingdao, na China. Ainda é possível ver ruas, casas e templos lá. 100 metros. Uau! Você quase atingiu uma enorme baleia azul.
Como você não a viu? Esses animais, do tamanho de 2 vagões de trem, geralmente mergulham a essa profundidade. Shhh, vamos ouvi-los cantar por um tempo. É lindo! Vamos mais fundo. 200 metros. É aqui que a maior parte da vida oceânica termina. Os raios solares dificilmente penetram mais profundamente na água. Tudo abaixo são peixes incomuns como este peixe pescador. Eles têm essa aparência tão incomum porque precisam se adaptar à alta pressão aqui. 214 metros debaixo d'água. Este é o mais fundo que você veria um ser humano sem equipamento de mergulho. Este homem detém o título de o homem mais profundo da Terra, e ele é o único que conseguiu chegar a essa profundidade. A pressão da água em seu corpo aqui era 20 vezes maior do que a da superfície. 300 metros. Que barulho foi esse? Uau, é um submarino! Essa é a profundidade máxima em que eles podem mergulhar. Alguns deles podem atingir velocidades de 42 km por hora. Curiosidade, um avestruz pode correr 2 vezes mais rápido, mas ele não sabe nadar. 332 metros. Diga adeus a este mergulhador. Você não vai ver um em uma profundidade maior do que isso. O recorde mundial foi estabelecido no Mar Vermelho. O mergulhador levou apenas 12 minutos para atingir essa profundidade, mas ele precisou de 15 horas inteiras para retornar à superfície para evitar a doença de descompressão. Então, agora você tem um traje de mergulho profundo atmosférico. Está completamente selado e você não sentirá a pressão insana da água em seu corpo. 443 metros. Se você colocasse o Empire State Building na água, sua ponta estaria aqui, e todo o carpete dentro dele estaria molhado. 700 metros para baixo. A pressão da água aqui é 70 vezes maior do que na superfície. As partes plásticas flexíveis do seu traje não suportam esse tipo de pressão. Então, aqui está um pacote urgente. É um submersível ultra profundo. Agora você pode continuar seu mergulho até o fim. 830 metros. Aqui você veria a ponta do edifício mais alto da Terra, o Burj Khalifa. Ok, quem está afundando todos esses arranha-céus por aqui? 1640 metros. Esta é a profundidade de um dos lagos mais antigos e profundos do mundo, Lago Baikal. Sua área é um pouco maior do que o país da Bélgica inteiro. 2.450 metros. Essa é a profundidade recorde que a plataforma petrolífera Perdido atinge no Golfo do México. E sua parte acima da água, com 3 decks, é quase tão alta quanto a Torre Eiffel. 3.646 metros. Essa é a profundidade média do Oceano Atlântico. Você pode ver um tubo enorme tão largo quanto o pescoço de uma girafa, e parece ser infinito. É verdade, este cabo conectava a Europa e a América do Norte e costumava servir para comunicações telegráficas. 3.750 metros debaixo d'água. De repente, na escuridão, você vê o contorno de um navio. Não pode ser, é o Titanic! A intensa pressão da água esmagaria uma pessoa nessa profundidade. Então, você só pode mergulhar até o Titanic em um submarino. 4.000 metros. Aqui estaria o fim da mina mais profunda do mundo, a mina de Oron-Ponant, na África. Mas você ainda tem lugares mais profundos para ir. Acelere! 6.100 metros. Aqui você pode ver os detritos mais profundos de um navio antigo. O USS Johnston afundou há mais de 70 anos. Ainda dá para ver claramente o número 557 na sua proa. 8.000 metros. Aqui, nessa escuridão total, você encontrará o peixe mais profundo do mundo, o peixe caracol das Marianas. Ele é tão longo quanto um gatinho doméstico e tem pele quase transparente. Seus olhos são pouco desenvolvidos para a visão, porque a luz do sol nunca atinge tão fundo. 8.850 metros. Se você pegar o Monte Everest, virá-lo e colocá-lo na Fossa das Marianas, é exatamente aqui que você veria sua ponta. Mesmo que este seja o ponto mais alto do nosso planeta, você ainda pode ir muito mais fundo. 10.900 metros de profundidade. Aqui, na Depressão Challenger, você ainda pode ver vida. Mas você precisaria de um microscópio para isso. As bactérias que vivem aqui se alimentam de moléculas orgânicas semelhantes ao óleo. Um pouco mais fundo. Parabéns, você encostou no fundo. Tem 11.100 metros de profundidade. A pressão aqui é 1.071 vezes maior do que na superfície. Mas você não é a primeira pessoa a chegar aqui. Uma das últimas expedições ao fundo da Fossa das Marianas foi em 2012. Um cineasta americano desceu aqui em um submarino que ele mesmo projetou.
mas a pressão quebrou alguns dos motores, então foi difícil para ele manobrar. O sonar também foi danificado e algumas das baterias foram drenadas. Ele ficou na depressão Challenger por cerca de 3 horas e tirou muitas fotos e vídeos. Se você olhar atentamente para o fundo em si, poderá ver bolhas. É dióxido de carbono e enxofre líquido. É líquido aqui por causa da pressão extrema e temperatura perto do congelamento. Mas ainda há vida aqui nessas condições extremas. Os 3 micro-organismos mais comuns aqui, xenóforos, anfípodes e pequenos pepinos do mar. Há tão poucos deles porque não tem comida suficiente aqui embaixo. Normalmente, há muitas folhas de palmeira no fundo do oceano que chegam da terra, mas a Fossa das Marianas fica a 200 quilômetros das ilhas mais próximas. Portanto, o único alimento aqui é plâncton antigo e escamas de peixe das camadas superiores do oceano. Mas elas precisam viajar dezenas de milhares de metros para se tornar alimento para os moradores do fundo. Mas seria possível descer ainda mais na crosta terrestre? Bom, então você precisará usar sua broca gigante e disparar os motores a jato. Você está empurrando outros 60 quilômetros pela crosta terrestre e aqui está sua borda. Você entrou no manto superior. É um oceano de lava quente, 2.900 quilômetros de profundidade. Você tem que literalmente nadar através disso, atingindo o núcleo externo, outros 2.270 quilômetros de profundidade. Então, você alcança o núcleo interno, outros 1.215 quilômetros e... parabéns! Você está bem no centro da Terra. Odeio perguntar, mas como saímos daqui? A Fossa das Marianas, no oeste do Oceano Pacífico, é o lugar mais profundo do nosso planeta. Se você jogar uma pedra na água, ela percorrerá 11.000 metros antes de tocar o fundo, mas ao contrário do seu corpo, a pedra não sofrerá consequências desagradáveis. Afinal, ela não é afetada por toda aquela enorme pressão que aumenta quanto mais fundo você vai. Mas então, o que aconteceria com seu corpo no fundo da Fossa das Marianas? Coloque seus pés de pato, é hora de mergulhar. Prenda a respiração. Você está 1,5 metro abaixo da superfície e ainda está bem confortável ali. Afinal, está acostumado a essa profundidade. É a mesma de quando mergulha na piscina, ou talvez na praia, ao observar peixes exóticos nadando perto do fundo. Mas você está focado em chegar no ponto mais profundo da Fossa das Marianas, a depressão Challenger. Então, continua avançando. 10 metros. É onde você começa a sentir um desconforto. Aqui a pressão sobre o seu corpo duplicou. Seus ouvidos e pulmões estão um pouco doloridos. Isso acontece porque as pessoas têm muitas bolsas de ar no corpo. E sob pressão, essas bolsas diminuem de volume, e você sente isso. Mas não se preocupe, seus órgãos não são feitos de metal. Eles são flexíveis o suficiente para suportar ainda mais pressão do que isso. Você deveria se preocupar a essa profundidade com um tubarão branco. Se ele quiser devorá-lo para o jantar, você está com problemas piores do que a alta pressão. É por isso que é melhor continuar mergulhando. Em torno de 20 metros embaixo d'água é onde você vai precisar de uma lanterna e cilindros de ar conforme for ficando sem fôlego. Os raios do sol mal chegam até aqui e é bem escuro. Pelo mesmo motivo, você está ficando com frio. Que tal colocar uma roupa térmica, aquela que os mergulhadores costumam vestir? Ah, agora está melhor. Mesmo que você se sinta mais aquecido, seus ouvidos estão começando a doer. Muito! E seus pulmões estão quase 3 vezes menores do que o tamanho normal. Isso pode ser arriscado para um mergulhador não treinado. Mas você é corajoso o suficiente e agora já está a uma profundidade de 30 metros. Somente mergulhadores profissionais vão a um ponto desses sem equipamento especial. A pressão aqui é 3 vezes maior do que a da superfície. Algo estranho começa a acontecer com seu corpo e não parece com nada que você já tenha sentido antes. E a razão é seu cilindro de ar. O ar comprimido dentro dele é basicamente nitrogênio, 78%, e oxigênio, cerca de 21%. Mas naquela profundidade, o nitrogênio se torna meio tóxico. Ele pode levar você a fazer coisas estranhas, tipo esquecer que está debaixo d'água e tirar a máscara de oxigênio. Mas se você levar cilindros com mais oxigênio, a tontura e outras sensações estranhas passarão. 60 metros abaixo da superfície. A pressão aqui é 7 vezes maior do que em terra firme. Agora até mesmo o oxigênio não é mais seguro. Você tem que respirar um pouco de gás hélio também. Uma descida certeira até a profundidade de 214 metros. Essa marca é o recorde mundial do mergulho livre, Herbert Nietzsche.
certa vez conseguiu chegar a essa profundidade sem nenhum equipamento especial ou cilindros de ar. Depois disso, recebeu o título de O Homem Mais Profundo da Terra. Em 2012, ele tentou quebrar seu próprio recorde e mergulhou uma profundidade de mais de 250 metros. Mas isso não fez bem para a saúde dele. De qualquer forma, se você tivesse treinado para aprender a respiração por tanto tempo, provavelmente teria poucos problemas agora. A essa distância da superfície, é preciso começar a olhar ao redor novamente, pois pode haver tráfego intenso. Os submarinos viajam a essa profundidade e você com certeza não quer colidir com nenhum deles. Alguns metros mais ao fundo e você atingiu os limites da média do corpo humano. Ao mesmo tempo, experimentos em laboratório provaram que os humanos podem suportar pressões ainda maiores. Funcionou assim. Um mergulhador entrou em uma câmara especial do tamanho de uma sala. Os cientistas simularam alta pressão, comparável à de um mergulho profundo dentro dela. Dessa forma, descobriram que uma pessoa treinada pode suportar uma pressão semelhante à de uma profundidade de 500 metros. Mas o mergulhador não podia simplesmente sair da câmara após o término do experimento. Com a alta pressão, gases como nitrogênio, hélio e outros se acumulam no corpo. E se você normalizar a pressão de uma só vez, eles se transformam em bolhas. As consequências são, no mínimo, extremamente desagradáveis. Então é preciso subir gradualmente. Assim os gases podem sair do corpo de forma natural. Às vezes, um mergulho leva alguns minutos, mas chegar à superfície se estende por muitas horas. Tudo por uma questão de segurança. Ok, agora você tem que colocar um traje especial. Caso contrário, não conseguirá mergulhar mais fundo. Ele pode protegê-lo a uma profundidade de até 700 metros. A roupa é vedada e a pressão interna é exatamente a mesma que na superfície. Mas logo essa proteção já não é mais suficiente. É preciso de um novo meio para continuar a descida, que é o submarino Triton 6600. Agora que você está sentado dentro de uma grande máquina de ferro, tem a sensação de estar dirigindo um carro. Só que este veículo vale 5,5 milhões de dólares. Você certamente não quer batê-lo, então tome cuidado. Você atingiu uma profundidade de 2.000 metros. Nem pense em sair do submarino. A pressão aqui é 200 vezes maior do que na superfície. Seu corpo simplesmente não sobreviveria a essa experiência. Ainda faltam cerca de 9.000 metros para alcançar o fundo da Fossa das Marianas. Se você se teleportasse bem ali, uma enorme coluna de água com quase 11 quilômetros de altura o pressionaria com toda a força. Seu passeio turístico terminaria antes de começar. Mesmo os submarinos pressurizados não conseguem suportar esse tipo de força. Grandes máquinas metálicas explodem como balões de ar. No momento, as pessoas só exploram o fundo da Fossa das Marianas com a ajuda de robôs e drones. Uma dessas máquinas é o Nereus, um veículo subaquático autônomo que foi construído especificamente para mergulho em alto mar. Ele é capaz de suportar pressões 1000 vezes maiores do que as da superfície e atingir uma profundidade de quase 11.000 metros. Em maio de 2009, o Nereus chegou ao fundo da Depressão Challenger, que é o ponto mais profundo conhecido do nosso planeta. Graças a essa máquina e suas 2 câmeras, foi possível assistir ao que acontecia naquela enorme profundidade. Mas pessoas também já estiveram na Depressão Challenger. Em 1960, o batiscafo Trieste desceu até o fundo. A embarcação transportava 2 tripulantes. Infelizmente, eles não conseguiram ver bem os arredores, pois havia somente uma pequena janela nele. Isso o ajudou a reforçar a estrutura da embarcação. Além disso, para suportar aquela pressão incrível, as paredes de ferro do batiscafo tinham 13 centímetros de espessura. Mas quando os exploradores alcançaram o fundo do oceano na Depressão Challenger, um dos vidros da janela quebrou. Felizmente, ele ainda conseguiu passar cerca de 20 minutos no fundo do mar e então subir à superfície. Mas existem criaturas vivas acostumadas a condições tão incríveis. O peixe caracol de Mariana, por exemplo, vive a uma profundidade de 7.300 metros. Até mesmo o fundo da Fossa das Marianas é habitado por bactérias e vírus. Esses seres estão acostumados a baixas temperaturas e alta pressão. E seu alimento é todo tipo de matéria orgânica que afunda e chega até essa parte do oceano. As pessoas também conseguem sobreviver em outras condições extremas. Por exemplo, no espaço, que é um vácuo. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, lá não é frio. E também não é tão denso quanto o ar ou a água. É por isso que você perderia o calor do corpo muito lentamente.
Mas vamos pensar em um experimento. Normalmente a água ferve a 100 graus. Digamos que você coloque um copo de água em uma câmara especial e baixe gradualmente a pressão. Quanto mais baixa ela for, mais baixa será a temperatura que a água precisa para ferver. Você é constituído de 70% de água. E como o espaço é um vácuo quase absoluto, a pressão lá é extremamente baixa, próxima do zero. E agora, pense no que pode acontecer com seu sangue muito líquido. Acho que você consegue imaginar as consequências. Ai! Além disso, seus órgãos internos começariam a se expandir. Mas isso não é um problema, pois seus tecidos são flexíveis e conseguem suportar uma experiência assim. O principal problema seria a falta de oxigênio. Sem ar, você logo perderia a consciência. Se a equipe de resgate conseguisse chegar em até 1 a 2 minutos, você ficaria bem. Mas existem organismos vivos que podem sobreviver mesmo lá. Uma espécie bacteriana se desenvolveu no espaço sideral, perto da Estação Espacial Internacional, por 3 anos. Essa bactéria não se importa com o vácuo e a falta de oxigênio. Ela até conseguiu sobreviver à forte radiação solar e merece com razão o título de bactéria mais resistente do mundo. A maior parte do oceano ainda está envolta em mistério, quer estejamos falando de cantos escuros ou de criaturas que se escondem nas profundezas. Mas às vezes ele nos dá um vislumbre das coisas assustadoras que esconde em suas profundezas gélidas e escuras. Por exemplo, quando ouvimos no noticiário que algumas criaturas das profundezas do mar apareceram na costa após uma forte tempestade mais uma vez. Algumas parecem simplesmente estranhas, enquanto outras são verdadeiros monstros que vivem em profundidades de mais de 1000 metros. As partes mais frias e profundas do oceano deram origem a um fenômeno específico chamado gigantismo. Assim, aranhas do mar, lulas, vermes e muitos outros animais, a maioria invertebrados, são todos muito maiores e mais assustadores do que as versões que vemos nas áreas mais rasas. Nas profundezas do Pacífico, é possível ver uma esponja do mar tão grande quanto uma minivan, ou o que dizer da lula colossal que vive em águas subantárticas e é quase 14 vezes maior do que a lula flecha, um tipo que vive principalmente na Nova Zelândia. Os pesquisadores encontraram muitos desses monstros subaquáticos na zona abissal do oceano, entre 4.000 e 6.000 metros. Em 2021, pesquisadores mostraram imagens da água-viva fantasma gigante. Ela estava a uma profundidade de quase 1000 metros. Seus tentáculos tinham 10 metros de comprimento. Uau, eu não gostaria de dar de cara com essa criatura na praia. Ela provavelmente se alimenta apenas de pequenos peixes e plâncton, mas pode nadar a profundidades de mais de 6.000 metros. E lá embaixo, essa medusa gigante não tem alimento suficiente. Então, como ela sobrevive? Os cientistas ainda não descobriram. E há ainda mais perguntas relacionadas à lula gigante, a maior já encontrada. Esse monstro tem 13 metros de comprimento e pesa quase 1 tonelada. Imagine se esses tentáculos agarrassem seu carro ou algo do gênero. Eles o esmagariam como se fosse um brinquedo. Não há luz na zona abissal. Os raios solares simplesmente não conseguem penetrar tão fundo. Portanto, não há algas ou plantas subaquáticas lá. Os animais locais se alimentam principalmente de neve marinha. A neve marinha não é como a comum com a qual você constrói um boneco de neve. Ela consiste em pequenos flocos ou restos que caem da superfície do oceano, talvez até mesmo alguns restos que os animais lá em cima não conseguem comer. Portanto, não é muito, mas aparentemente é suficiente para criaturas muito grandes que se escondem lá no fundo, como as lulas gigantes. As lulas que geralmente vivem em tais profundidades não se preocupam em ir atrás de suas presas. Elas simplesmente esperam até que o pobre animal nade até seus longos tentáculos e caia em uma armadilha. Esse pode não ser o melhor método, pois poucos animais nadam até essas partes escuras e frias, mas é o método que economiza energia. Uma lula gigante come apenas 30 gramas de peixe por dia, o que equivale a aproximadamente 45 calorias. Isso é quase 50 vezes menos calorias do que uma pessoa comum deveria ingerir por dia. Portanto, quando uma lula consegue um peixe, ela o metaboliza por alguns dias. Espero que as lulas gigantes não tenham a ideia de ir para a superfície em busca de alimento quando não houver alimento suficiente na zona abissal. E espero ainda mais que tubarões gigantes da Groenlândia não tenham essa mesma ideia. Eles podem ser encontrados em profundidades de até 2.200 metros. Eles são 2 vezes mais lentos do que nós normalmente andamos. Eles nadam a uma velocidade de 1,2 km por hora.
Sua lentidão faz parte do mecanismo de economia de energia que as criaturas lá embaixo precisam para sobreviver, mas eles podem acelerar na forma de curtas explosões quando precisam capturar uma presa. Mas eles meio que mudaram sua dieta de predador para necrófago, considerando seu ambiente. Haverá mais restos caindo da superfície do que animais para perseguir. Os tubarões da Groenlândia crescem apenas 1 centímetro por ano, e eles têm em média 6 metros de comprimento, o que significa que vivem por muito tempo, às vezes até 400 anos. Eles também têm um metabolismo lento, e esse é um dos principais fatores de sua longevidade. Os tubarões da Groenlândia gostam de passar seu tempo em águas frias. Eles estão adaptados a isso, pois seus tecidos têm compostos químicos específicos que impedem a formação de cristais de gelo em todo o corpo. Isso significa que eles têm uma espécie de anticongelante natural. Então, o que os torna tão grandes? Os cientistas ainda não têm certeza, mas algumas teorias tentam explicar isso. Existe uma coisa chamada regra de Kleiber, que diz que animais maiores tendem a ser mais eficientes. Basta pegar um peixe pequeno e compará-lo a uma baleia com uma massa centenas de vezes maior. A baleia tem um metabolismo maior. Ela conserva a energia de forma mais eficiente e perde menos energia para o ambiente por meio do calor. Continuando, animais maiores podem ingerir presas maiores. Eles têm maior probabilidade de passar por problemas difíceis em seu ambiente ou de se defender de predadores que os perseguem. Além disso, o corpo fica maior quando as temperaturas são mais baixas. O tubarão da Groenlândia é um exemplo perfeito, assim como as aranhas marinhas gigantes. As aranhas do mar são geralmente comuns, e você encontra algumas muito pequenas, com 1 milímetro, mas nas partes mais profundas da Antártida, elas se tornam gigantes de 1 metro de comprimento. Elas crescem tanto porque a água fria tem mais oxigênio. Dessa forma, mais oxigênio se difunde no corpo do animal, o que permite que ele cresça, sim, tanto como criatura quanto como pesadelo. E quanto a esse verme tubular gigante? Os pesquisadores o encontraram acidentalmente enquanto exploravam os mistérios do fundo do Oceano Pacífico. Eles se depararam com fontes hidrotermais incomuns. O calor vulcânico é um fator que as faz funcionar. À medida que a água se infiltra através de falhas ou rachaduras na rocha, esses respiradouros mudam de direção. Quando a água sai do respiradouro, ela é rica em diferentes minerais e produtos químicos. A maioria dos animais não sobreviveria ao contato com essa sopa tóxica de produtos químicos, mas não esses vermes tubulares. Eles foram uma verdadeira surpresa, pois não só não são incomodados por esses respiradouros tóxicos e pela temperatura quase fervente da água, como também desenvolveram ecossistemas inteiros no local. Eles são únicos porque não precisam de luz solar para sobreviver. Em vez disso, pequenas bactérias são sua principal fonte de energia. Essas bactérias obtêm sua energia diretamente desses produtos químicos tóxicos. Portanto, não se trata de fotossíntese, mas de um processo chamado quimiossíntese. E esses vermes tubulares não têm boca. Essas bactérias vivem dentro deles. História estranha, não é? Além disso, esses vermes assustadores atingem até 2 metros de altura. Os isópodes gigantes também não são melhores. Eles se escondem nas profundezas do oceano a 500 metros ou mais baixo, longe da luz solar, parecendo um bicho-pau monstruoso. Eles passam a maior parte do tempo no fundo do mar, na esperança de encontrar algum alimento que caia dos níveis mais altos do oceano. Observe suas pequenas garras em forma de gancho nas extremidades das pernas. Os isópodes as utilizam para se manterem mais estáveis enquanto se movimentam no fundo do oceano. Como não há luz, eles têm antenas longas que os ajudam a se orientar. Essas antenas sensoriais têm cerca de metade do comprimento de seu corpo. Os isópodes gigantes também têm olhos bem grandes em comparação com o tamanho de seu corpo. Eles podem ter mais de 30 centímetros da cabeça à cauda. E esses caras são muito pacientes. Lembra que dissemos que os animais lá embaixo raramente conseguem comida? Às vezes, eles precisam esperar anos para ter uma refeição adequada. É por isso que seu metabolismo é incrivelmente lento. Eles podem passar 5 anos sem comer nada. Imagine isso! Fico com fome só de falar. Em 2006, um biólogo fez uma pesquisa para comparar as diferenças entre as regiões rasas e profundas do mar. Ele percebeu que o fundo do mar reflete a regra da ilha. Primeiro, partes isoladas da Terra desenvolvem uma biodiversidade que você não encontrará em nenhum outro lugar. Em segundo lugar, a vida de pequenos organismos cresce muito mais quando está isolada em comparação com a vida em grandes massas de terra.
Os recursos são limitados, mas também a concorrência e os predadores. E não sabemos muito sobre essas criaturas do fundo do mar. É muito caro e complicado realizar esse tipo de pesquisa, então vamos esperar que mais tempestades furiosas nos mostrem pelo menos parte do mundo monstruoso que as profundezas frias do oceano escondem. Se você pudesse mergulhar na misteriosa escuridão das profundezas do oceano, quem sabe o que você encontraria? Lendas com centenas de anos mencionam alguns monstros marinhos gigantes escondidos nas profundezas bem abaixo das ondas do oceano, como o Kraken, o monstro do Lago Ness, a Hidra, o Leviatã e muito mais. Ok, ninguém jamais viu esses monstros, mas ainda existem aranhas marinhas estranhas e extraordinariamente grandes, lulas, vermes e muitos outros animais que cresceram muito mais do que esperávamos. Dê uma olhada na lula gigantesca das águas subantárticas. Ela é cerca de 14 vezes mais longa do que a Nototodarus loani, que vive perto da Nova Zelândia. E no fundo do Oceano Pacífico, há uma esponja do mar do tamanho de uma minivan. Os oceanos contêm cerca de 96,5% de toda a água do nosso planeta. Cerca de 80% de toda a vida na Terra que descobrimos está sob as ondas oceânicas. Não exploramos, mapeamos ou sequer vimos mais de 80% do oceano. Na verdade, mapeamos Marte melhor do que o fundo do mar. A pressão lá embaixo é insana e faria você se sentir como se estivesse segurando quase 50 jatos jumbo. E as temperaturas em tais profundidades são extremamente baixas. As condições nas profundezas abaixo da superfície oceânica são duras, então as criaturas que vivem lá precisam se ajustar. É por isso que muitas delas ficaram muito grandes para sobreviver. As criaturas que vivem em profundezas frias e escuras são tão grandes por causa de um fenômeno chamado gigantismo do fundo do mar. Quanto mais fundo você for abaixo da superfície oceânica, menos luz solar terá. É por isso que as temperaturas caem drasticamente. O resultado é o aumento do tamanho das células e vida mais longa das criaturas. Além disso, essas criaturas não têm tanto oxigênio quanto os animais marinhos que vivem em partes mais rasas, e suas fontes de alimento são mínimas. Grande parte da comida que recebem vem de águas mais rasas, e apenas um pouco vai até as partes mais profundas. E quando não há comida suficiente, ser grande é uma vantagem. As criaturas maiores podem se mover mais e mais rapidamente para encontrar algo para comer. O metabolismo delas funciona mais devagar. Elas não digerem a comida tão rápido, então podem armazenar alimento e conservar energia para tempos difíceis, quando não conseguem encontrar nada para comer. Também não precisam regular a temperatura corporal, o que as ajuda a economizar energia, a qual podem transferir para outros processos corporais. Elas amadurecem mais lentamente e mais tarde do que aquelas que vivem em águas rasas. A maioria das espécies de peixes que vivem em águas profundas vive 30 anos ou mais. O peixe-relógio, por outro lado, vive até 150 anos. Este carinha cresce até 7 metros de comprimento e pesa até 1,5 toneladas. Mas ele cresce para ficar tão grande por séculos. Eles começam a procurar parceiros aos 150 anos e também podem viver muito tempo, pois não existem tantos predadores em tais profundidades. Além disso, não há humanos ou outras coisas que possam perturbá-los ou pôr em perigo sua existência. Em tais profundidades, o ambiente é bastante estável. Muitos animais são como fósseis vivos, porque provavelmente não mudaram em milhões de anos. Os primeiros 200 metros de profundidade do oceano são considerados mar aberto. A maior parte da vida marinha que descobrimos vive lá, já que é a área que o Sol ainda pode alcançar. E então, à medida que vai indo mais fundo, você alcança a zona do crepúsculo. Parece que nada vive lá, mas a cerca de 250 metros você vê um pequeno oásis de vida antiga prosperando. Por exemplo, existem lírios do mar, animais que vivem em tais profundezas, inalterados há milhões de anos. Os selecantos, outro fóssil vivo, vivem no oceano há mais de 360 milhões de anos. Os peixes-bruxas também não mudam há muito tempo, mais de 300 milhões de anos. Esta criatura vive em profundidades de 1.700 metros. Eles evoluíram antes do resto dos vertebrados, razão pela qual este é o único animal vivo sem mandíbulas ou espinha, embora ainda tenha um crânio. As criaturas do fundo do mar não conseguem sobreviver em águas rasas. Elas evoluíram para viver em profundidade sob maior pressão hidrostática. Humanos e outros organismos que possuem espaços internos cheios de gás acabariam esmagados se pudessem ir a tais profundidades. É por isso que os mergulhadores de alto mar sempre precisam usar roupas de mergulho especiais, projetadas para ambientes com maior pressão.
mesmo que não sejam tão profundos como as áreas onde esses gigantes vivem. Mas perto da Antártida, você pode ver o gigantismo bem mais perto da superfície, como esponjas gigantes, lesmas marinhas, aranhas marinhas do tamanho de um prato raso, vermes e até alguns organismos unicelulares enormes. Todos eles tendem a ficar em águas mais rasas. Os cientistas não sabem exatamente o porquê, mas acham que pode ter algo a ver com o oxigênio. Espécies gigantes usam apenas um pouco de oxigênio, e as águas ao redor da Antártida são bastante ricas nele, o que significa que quase não há limite para esses animais crescerem cada vez mais. De volta às criaturas do fundo do mar. Como mencionado, elas tiveram que se ajustar a uma forte pressão para que quase não tivessem lacunas de ar em seu corpo. Elas são essencialmente à base de água, e como a água é incomprensível, o que significa que não é algo que você possa comprimir, as ajuda a permanecerem inalteradas em uma pressão tão alta. Mas por tudo isso, se subissem em direção à superfície, provavelmente inchariam, talvez até explodissem. Basta olhar para o peixe-bolha, aquele que leva o título de animal mais feio do mundo. Ele parece normal bem abaixo da superfície, onde fica seu habitat natural. Mas quando chega à superfície, onde a pressão é 120 vezes menor, ele muda de forma. O peixe-bolha não tem esqueleto ou músculos, então, sem a alta pressão no fundo do mar, acaba ficando todo mole e frouxo. As profundezas oceânicas escuras não são apenas assustadoras de assistir, mas também de ouvir. Em 1997, cientistas tentavam encontrar vulcões submarinos localizados na costa sul-americana. Durante suas viagens, gravaram um dos ruídos mais altos já registrados. Foi bem estranho também. Era tão alto que até sensores a mais de 4.800 quilômetros de distância conseguiram captá-lo. Mais tarde, eles o chamaram de bloop. Eles levaram 15 anos para concluir que o som vinha de um terremoto de gelo. Isso é quando a atividade sísmica quebra o solo congelado. A água no fundo do oceano nem sempre é extremamente fria. Existem fontes hidrotermais no fundo do mar, e a água que sai delas pode chegar a 400 graus Celsius. Uma pressão fortíssima. Sim, a mesma que te esmagaria, é algo que não permite que a água ferva. Existem centenas de espécies de animais que vivem perto de fontes hidrotermais do fundo do mar. Algumas delas, como os vermes tubulares, são algo que nunca vimos antes. Esses vermes absorvem produtos químicos de fluidos dos respiradouros. É assim que eles alimentam as bactérias que vivem neles. E, em troca, essas bactérias lhe dão o carbono que eles precisam para sobreviver. 2/3 de todas as espécies de corais que os cientistas descobriram vivem em partes escuras, profundas e extremamente frias do oceano. Algumas até vivem em partes com 5 km de profundidade. Elas podem sobreviver em baixas temperaturas, como -2 graus Celsius. Alguns desses corais de água fria têm mais de 8.000 anos. Eles formam estruturas incríveis que podem alcançar até 35 metros de altura. As profundezas não são apenas um mundo misterioso de criaturas incomuns. A paisagem sob a superfície oceânica também é magnífica. Os desfiladeiros escondidos ali fazem até o Grand Canyon parecer pequeno. Por exemplo, veja aquele localizado no Mar de Bering, o Canyon Hemshug. Seu relevo vertical tem mais de 2.600 metros de profundidade. Ele é enorme. As maiores ondas do oceano não são aquelas que você pode ver da costa. Elas acontecem sob a superfície e são chamadas de ondas internas. Elas ocorrem entre duas massas de água que têm densidades diferentes e viajam a velocidades de milhares de quilômetros por hora, podendo ter até 200 metros de altura. 450 milhões de anos atrás, o nível do mar era mais alto. Os recifes de coral começavam a se formar. O clima em nosso planeta era estável e quente. Nem mesmo os dinossauros existiam ainda. Essa é a época em que os peixes com ossos e mandíbulas que conhecemos como tubarões surgiram. Eles têm dominado os oceanos e feito outras criaturas marinhas fugirem de medo desde então. Muitos deles, como os tubarões brancos, evoluíram e se adaptaram à vida no oceano aberto como caçadores com uma posição bastante elevada na cadeia alimentar. Eles são menos diversificados hoje do que antes. Uma das razões é a colisão de asteroides na era dos dinossauros. Depois que reduziu o número de espécies de tubarões, apenas os tipos menores e de águas profundas, que comiam principalmente peixes, sobreviveram. Eles começaram a ficar maiores com o tempo. Perto da superfície, tubarões como os macos ou tubarões brancos desenvolveram movimentos mais rápidos e estão em algum lugar entre o cinza e o azul para se misturar com o ambiente. O tubarão epaulete também pode andar na terra.
Ele não pode dar um passeio na praia porque não consegue respirar fora da água, mas vive em planícies de coral em águas rasas e tropicais, então pode andar em um movimento meio que rastejante. Mas lá no fundo, existem espécies de tubarões misteriosas, de aparência alienígena, muitas vezes enormes, que não vieram à superfície, razão pela qual não precisaram se ajustar ao novo ambiente e às diferentes condições. Elas não mudaram muito com o tempo, então são alguns fósseis vivos. Essas criaturas, em sua maioria, não têm 5 pares de sacos branquiais, o número mais comum, mas 6 ou 7. É porque há menos oxigênio quanto mais fundo você vai no oceano, então precisam de mais pares de sacos branquiais. Os tubarões na superfície evoluíram para ter menos desses pares. Os tubarões de 6 brânquias são os mais primitivos que temos hoje. Seus esqueletos são como os de antigos tubarões extintos e eles só podem sobreviver em águas muito profundas. Assim como os gatos, os tubarões têm uma camada de células reflexivas colocada dentro dos olhos, o que os ajuda a enxergar melhor no escuro, no mar profundo ou em águas turvas. Os tubarões na superfície têm olhos grandes porque evoluíram para caçar a luz do sol, então tendem a confiar na visão. Quem vive em águas rasas tem olhos pequenos para se proteger da areia. Como algumas outras criaturas das profundezas do mar, os tubarões de 6 brânquias também têm olhos maiores para captar o máximo de luz possível. Eles têm mais hastes de detecção de luz, mas não distinguem as cores muito bem. Na zona de penumbra do oceano, com um mínimo de luz solar, há algumas espécies de tubarões bioluminescentes. Não captam a luz de seus olhos, mas a produzem ou reemitem com o próprio corpo. Sua pele ou órgãos têm células especializadas que produzem uma luz azul esverdeada suave. Os animais do fundo do mar que produzem sua própria luz fazem isso para atrair suas presas, impedir outros animais de irem atrás deles, ou ainda, cientistas acreditam que sirva para se comunicarem uns com os outros. Pode até mesmo ajudá-los a se camuflar. Eles fazem isso escondendo sua silhueta dos animais que vão atrás deles. Eles produzem luz suficiente para combinar com seus arredores. A maior criatura subaquática luminosa é o tubarão-pipa, encontrado nadando a 300 metros abaixo do nível do mar, atacando peixes do solo ou tubarões menores. Ele pode atingir 1,80 m de comprimento e vive a 1.000 metros abaixo do nível do mar. Os tubarões das profundezas também são maiores do que os da superfície. O tubarão da Groenlândia pode atingir até 7 metros de comprimento, maior do que um tubarão branco. Existe uma coisa chamada de gigantismo do fundo do mar. As criaturas nas profundezas do oceano pobres em nutrientes ficam maiores porque dessa forma perdem menos energia na forma de calor. O tubarão da Groenlândia vive em câmera lenta, tem um metabolismo lento e pode passar longos períodos sem comida. Com seu ritmo lento, essa espécie evoluiu para viver até 500 anos em profundidades de 2.200 metros. Os tubarões em águas rasas pegam suas presas contando com a agilidade e a velocidade, mas para eles é mais fácil porque há bastante comida na superfície. Os tubarões das profundezas, com menos comida e ritmo de vida mais lento, tiveram que desenvolver um estilo diferente. Eles são mais oportunistas, definitivamente não são exigentes e não se importam se sua futura refeição está viva ou não. O tubarão-cobra, outro fóssil vivo das profundezas mais escuras, não evoluiu muito ao longo do tempo e é um dos últimos de sua espécie, com todos os seus parentes já extintos. Ele atinge até 2 metros de comprimento, caça principalmente lulas e pega outros tubarões e peixes. Parece um dinossauro com um rosto de cobra e um corpo longo, liso e fino que se move em forma de serpente. Ele pode se impulsionar com a força de sua cauda e se enrolar como cobras. Ele não nada em linha reta como outros tubarões o fazem. O tubarão corta a carne e cresce até 50 centímetros. Ele ganhou esse nome por causa da forma como se alimenta, mordendo pequenos pedaços. É uma criatura parasita, o que significa que se alimenta de animais maiores, mas os deixa vivos. Eles têm dentes afiados e às vezes até engolem aqueles que caem de propósito. Alguns pesquisadores acham que pode ser porque eles vivem em profundidades pobres em nutrientes. Se engolirem os dentes, podem reciclar cálcio e outros materiais deles. O tubarão negro de espinhos é uma criatura rara e incomum com muitos dentículos semelhantes a espinhos e 2 pequenas barbatanas dorsais. Ele vive principalmente nas profundezas da região do Pacífico, até 580 metros abaixo da superfície. Os tubarões fantasma nem mesmo são tubarões reais, mas peixes intimamente relacionados a eles e às raias. Tem grandes barbatanas peitorais e pélvicas, 2 barbatanas dorsais, olhos bastante grandes, e ao contrário dos seus primos, tem uma única abertura branquial externa. Os tubarões fantasma, de cor prateada e enegrecida, têm uma cauda delgada e podem crescer até 2 metros.
Eles às vezes vivem em rios e águas costeiras, mas também nas profundezas do oceano a 2.500 metros ou até mais fundo. São nadadores muito fracos, então tendem a se alimentar de invertebrados e pequenos peixes. Tubarão duende. Nadando no fundo do mar, esse tubarão assustador com um corpo flácido de repente vê uma pequena lula inocente. Ele vai em direção a ela, mas o lanche em potencial percebe e rapidamente começa a se mover para longe. A princípio, parece que o plano poderia funcionar, mas então o tubarão de repente projeta a mandíbula de sua boca e pega a pobre lula em 1 segundo. Terminada a refeição, o animal simplesmente coloca a mandíbula de volta na boca e vai embora como se nada tivesse acontecido. Isso é possível porque ele tem uma mandíbula conectada a retalhos de pele de 7,5 cm, e é por isso que pode se desdobrar a partir do focinho. Ele pode atingir até 5,5 metros de comprimento, com um peso de 210 quilos. Os cientistas acreditam que os tubarões duende são mais ativos de manhã e à noite. O tubarão tem um focinho longo e proeminente e órgãos sensoriais específicos. Ele os usa para detectar campos elétricos nas profundezas oceânicas escuras. O cação-bruxa é um tubarão-vaca grande, marrom a cinza prateado no topo, branco embaixo, manchas pretas e brancas, com um corpo grosso, uma barbatana dorsal pequena e um focinho largo e pontudo. Ele pode crescer até 3 metros de comprimento, vive principalmente em profundidades de 570 metros, mas também pode ser encontrado em canais profundos em baías. Pode ser agressivo com os humanos se provocado, então não faça isso. Como a maioria das criaturas do fundo do mar, é um caçador oportunista que não é muito exigente, mas gosta de ir atrás de golfinhos, focas, botos e outros animais marinhos. Os tubarões boca grande vivem principalmente em profundidades de 4.600 metros e passam a maior parte do tempo no escuro, como eu. Os cientistas os descobriram em 1976 porque se aproximavam da superfície à noite para se alimentar de zooplâncton. É a única vez que esses tubarões vão lá. Durante o dia, voltam para suas profundezas silenciosas, escuras e misteriosas. Eles se alimentam por filtração, o que significa que mantêm a boca bem aberta enquanto nadam, e assim filtram os plânctons que gostam de comer. Eles têm órgãos que produzem luz dentro da boca, o que atrai presas em potencial, como os crustáceos pelágicos. Esses tubarões vivem nas partes profundas do oceano, mas raramente você pode encontrá-los abaixo de quase 3 quilômetros. Os cientistas acreditam que outros peixes mais fortes e ossudos os venceram. Partes profundas dos oceanos foram oxigenadas cerca de 70 milhões de anos atrás, e os tubarões existem há muito mais tempo. Porém, os peixes ósseos se ajustaram e adaptaram maneiras eficientes de usar o oxigênio, enquanto os tubarões demoraram nas adaptações e então perderam. Além disso, as profundezas oceânicas são muito mais frias, o que é um desafio para os peixes e o resto dos animais de sangue frio, porque a velocidade do seu metabolismo depende amplamente da temperatura externa.